Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o programa Gráficos no Radar desta quarta-feira. Com o volume de negócios reduzido devido ao feriado nos Estados Unidos e a decisão sobre a taxa de juros no cenário interno, o índice Bovespa defendeu a região de suporte dos 119 mil pontos, sustentando a possibilidade de uma correção de alta nos próximos dias. Porém, o destaque fica para o dólar futuro, que renovou a sua máxima do ano aos 5,487. Patamar negociado pela última vez em março de 2023. Começamos pelo nosso índice Bovespa, ativo que voltou a testar a região de suporte indicada aos 119 mil pontos e a mínima do dia aos 118.960. No período da tarde, acabou arrefecendo, conseguindo recuperar parte do movimento e passando a operar no campo positivo. No momento em que gravamos o programa, observamos o nosso Ibovespa tentando romper a nossa linha de tendência de baixa do gráfico diário. Um cenário que, se confirmado nos próximos dias, possibilitaria a sequência do movimento corretivo e, no caso do gráfico diário, até mesmo o início de uma reversão de tendência. Na confirmação desse cenário, a próxima região de topo ou resistência ficaria indicada na casa dos 121.800 pontos. Já em direção oposta ao índice, tivemos o dólar futuro dando sequência ao movimento de alta em direção à região de resistência projetada aos 5.514. Vale destacar que o dólar futuro renovou a sua máxima do ano, aos 5.487, região que foi negociada anteriormente pela última vez apenas no final do mês de março de 2023. Para o juros futuro, o dia apenas foi de tentativa de rompimento do patamar de resistência dos 11.350 pontos. Como ele não consolidou esse rompimento, seguimos vendo a estrutura como teste de resistência, podendo perder a região de fundo marcada na região de média, indicada nesse momento aos 11.200 pontos. Caso esse cenário se confirme, teríamos então o início de um movimento corretivo de baixa para os juros futuros de curto prazo, cenário que aliviaria para setores como varejo, construção civil e bancos. Passamos agora para as ações, começando com o Petro 4, ativo que vai representando um comportamento muito parecido à commodity de referência, o petróleo do tipo Brent. Nesse momento, temos as ações da Petro negociando a R$ 35,93, sendo que a sua abertura no dia foi R$ 35,90. Ou seja, reforça nesse momento a estrutura que já tínhamos anteriormente. Nesse caso, a formação de um fundo descendente, sequenciado pelo movimento corretivo de alta. A região de resistência projetada mais próxima permanece na casa dos R$ 36,20. Região que, se for rompida, possibilitaria a busca pelo nível de topo dos R$ 37,87. Nesse cenário, poderíamos falar que as ações da Petro estariam cancelando a formação de uma tendência de baixa para o curto prazo. Para as ações da Vale, não tivemos mudança na estrutura técnica de curto prazo, onde vemos o preço negociando distante da região de suporte, aos R$ 59,70, e da resistência mais próxima, marcada aos R$ 61,40. O rompimento da resistência abriria espaço para uma compra em direção à região dos R$ 63,60, isso para o curto prazo, e eventual perda do suporte, um gatilho de venda. Passando agora para as ações da Tupy, podemos dizer que ela alcançou o seu primeiro objetivo, testando o patamar de resistência marcado aos R$ 22,50, por onde passa a nossa linha de tendência de baixa. Dessa maneira, permanecemos enxergando uma tendência de baixa para o papel no curto prazo e uma possibilidade de consolidação de topo nessa região, o que voltaria a favorecer a queda dos preços nos próximos dias. No sentido oposto, ou seja, a sequência do movimento de alta observado até aqui, precisa primeiramente consolidar o rompimento do patamar dos R$ 22,60. Cenário que, se for confirmado, abriria caminho para buscar a região de resistência mais próxima, marcada aos R$ 23,60. Para as ações das Casas Bahia, o dia foi de teste de nível de suporte, marcado na região dos R$ 5,40. O cenário abre espaço para a formação de um fundo e o início do movimento corretivo de alta em direção ao patamar de resistência marcado aos R$ 6,20.
Vale reforçar que a confirmação desse cenário não configuraria reversão de tendência, ou seja, a alta dos preços representaria o encerramento das vendas recentes e o ajuste do preço em direção à média. Analisamos agora a ETF do ouro, ativo que apresenta a formação de um triângulo de alta, estrutura que favorece a continuidade do movimento de alta dos preços para os próximos dias. Nesse cenário, utilizamos o Fibonacci para projetar os próximos patamares de resistência. Temos aqui 13,59 como 100% da projeção de Fibonacci, na sequência 14,18 para 161% de Fibonacci. Essa região marcada representa a mesma estrutura projetada se usarmos o cenário de triângulo que comentei há pouco. De qualquer maneira, quando olhamos para a formação do candle atual, observamos que a estrutura se trata de continuidade, ou seja, não oferece nesse momento a entrada de novos compradores. É claro que o rompimento dos R$ 13,60 não só reforçaria o cenário de alta para o papel, como abriria espaço para a entrada de novos players. Para as ações da Telefônica Brasil, pouca mudança na estrutura, que permanece indicando para o mercado a formação de topos e fundos descendentes, ou seja, favorece nesse momento a sequência do movimento de baixo no curto prazo. As regiões de referência de suporte e resistência mais próximo ficam agora aos R$ 43,20 para fundo, e topo a gente poderia considerar o mais próximo, na casa dos R$ 45,50. Já o patamar dos R$ 46,50 é uma resistência mais consolidada, ou seja, vai mostrar um maior desafio de rompimento. Isso porque nós temos como referência gaps e topos anteriores. Agora, temos as ações da São Martinho, ativo que sequencia seu movimento de alta de curto prazo e testa nesse momento o patamar de resistência marcado aos R$ 31,71, região inclusive reforçada pela projeção de Fibonacci. Nesse cenário, o rompimento desse patamar abriria espaço para a região dos 61,8% de projeção, marcado aos R$ 32,95, que, se for vencido, poderia estender esse movimento em direção aos R$ 34,95. Chama apenas a atenção que o ativo acabou de romper a média de 200, acompanhado de um volume muito baixo por conta do feriado norte-americano. Dessa forma, faz sentido aguardar a consolidação do rompimento do patamar dos R$ 31,70 antes de montar uma nova posição. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações do Banco Itaú, ativo que rompe o patamar de resistência mais próximo, indicado na região dos R$ 31,90, favorecendo a sequência do movimento de alta para os próximos dias. É um cenário que, nesse momento, oferece um upside, ou seja, um ganho potencial inicial de 2% até o primeiro patamar de resistência dos R$ 32,80 e, na sequência, a resistência dos R$ 33,50, quando ofereceria um ganho aproximado de 4,5%. Já o stop técnico para essa operação ficaria em torno de 3,80. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.